Tarde a todos os alunos dos bastidores da história. Hoje mais um capítulo da nossa Cleópatra por aqui. Bem, aí a gente vai para o final da nossa história de hoje, no final desse capítulo 8, quando o autor fala que a Cleópatra vai engravidar do Marco Antônio. Ele faz todo um romance ali, dizendo como que pode ter sido o momento que ela contou para o Marco Antônio, mas nós não sabemos como isso aconteceu, nós não sabemos exatamente o momento da concepção, tampouco sabemos quando nasceram os filhos do Marco Antônio e da Cleópatra, mas a Cleópatra vai engravidar do Marco Antônio e vai ser uma forma perfeita de selar esse relacionamento amoroso e político e administrativo dos dois. E o que é incrível aqui é que não vai ser um bebê. Então, não vai nascer um menino ou uma menina, vai ser um casal de gêmeos, um menino e uma menina, que eles vão dar o nome de Lua e Sol, ou melhor, Cleópatra Selene e Alexandre Hélio. E esses foram os primeiros filhos do casal Marco Antônio e Cleópatra. Nós não sabemos quando eles nasceram, eles provavelmente nasceram entre a primavera de 40 a.C. e dezembro de 40 antes de Cristo. E o que é interessante que o autor coloca aqui, que a Cleópatra deve ter sempre prestado muita atenção se ela deveria engravidar ou não. Como assim, Ali? Imaginem aqui, gente, estamos falando de uma mulher extremamente poderosa, da rainha, que uma gravidez naquela época não era. Já hoje a gente tem alguns riscos, mas imagine isso há mais de 2000 anos, quando a taxa de mortalidade, tanto dos bebês quanto das mães, era extremamente alta. Então, o risco da rainha do Egito, estamos falando aqui da principal figura do Egito, engravidar, ter o filho, poder morrer no parto, poder morrer durante a gravidez, ter algum tipo de problema, enfim, era uma dificuldade e risco grande que ela deveria calcular também. Bom, mas aí como é que ela calcula, Ali? Existia método de evitar a gravidez naquela época? Sim, existia, gente. Veja como a gente não inventou quase nada. Claro que não eram os mesmos métodos que nós temos hoje, nós não tínhamos a pílula anticoncepcional, mas tínhamos alguns métodos físicos mesmo, ou seja, algumas receitas que eles tinham para evitar a gravidez. Temos relatos que que era muito popular o uso de um preservativo feito com intestino de algum animal, tá? Mas a gente não tem nenhuma prova disso física, porque é uma matéria orgânica, né? Então, era o equivalente a uma camisinha, esse preservativo aqui de intestino animal. E além de prevenir a gravidez, também poderia prevenir alguma doença venérea, exatamente como é o papel do preservativo hoje. E algumas informações chegaram até nós através de papiros, né? Os papiros são extremamente importantes para remontar algumas histórias, e não só a história do personagem em si, mas a história da medicina, a história da geometria, da matemática, etc. Desses papiros é o Papiros de Ebers, que é do período do Novo Reino, em torno de 1550 a.C., e ali a gente tem um texto que fala sobre como uma espécie de um tampão, tá? Misturado migalha de pão, acácia, mel e tâmaras. Então, você faz essa misturinha aqui, coloca na genitália feminina, e isso vira um tampão que acaba virando como um espermicida mesmo, matando os espermatozoides e evitando, assim, uma gravidez. Então, aqui é a imagem desse papiro. Um outro papiro, chamado Papiro de Petri, ou Papiro de Carrum,
que é em torno de 1800 a.C., que inclusive é considerado como se fosse o início da ginecologia aqui, porque ele dá uma série de informações do que se deveria fazer em relação à ginecologia, inclusive para evitar a gravidez e também para ver se a mulher era fértil, por exemplo. O autor não fala isso, mas é engraçado. Para verificar a fertilidade da mulher, eles pegavam uma cebola, colocavam dentro da vagina e ficava ali por 24 horas. Depois tirava essa cebola, e se o hálito da mulher fosse de cebola, então ela era fértil. Não tem como saber se funcionava isso, né, gente? Mas era uma tática da antiguidade que aparece nesse mesmo papiro aqui, onde nós temos algumas misturas para evitar a gravidez. Então, aqui ele fala de misturas, misturando excrementos de crocodilo e de elefante, assim, é bem nojento, que é misturado com mel e um líquido parecido com leite azedo e colocado na genitália feminina, e que era uma forma também de matar aqui os espermatozoides. A gente tem mais tarde, em época romana também, algumas fontes, como Plínio Véquio, que falam de uma planta selvagem, que não existe mais hoje, ela foi, de tanto que foi usada, acabou desaparecendo, mas que era usada para muitas coisas, incluindo como anticoncepcional, se a pessoa tomasse uma vez por mês. Gente, olha aqui, ó, nossa pílula anticoncepcional em outro formato, é muito interessante. Bem, a gente não sabe se a Cleópatra fez uso de algum desses métodos, mas a gente sabe que eles existiram. Então, é possível que a Cleópatra tenha usado algum método contraceptivo para engravidar só quando ela queria. E outra, que ela era uma grande especialista em substâncias tóxicas e venenosas. Inclusive, a gente tem aquele bispo do século VII que diz que ela escreveu sobre esses assuntos. Então, esse aqui é o papiro que eu estava me referindo agora, o papiro de Petri, ou papiro de K1. No livro a gente tem, de novo, um erro de tradução, está traduzido Petri, mas não é Petri, tá? É Petrie, que é um nome do arqueólogo que encontrou esse papiro, e ele tem 1 metro de comprimento e cerca de 32 centímetros de altura. E agora a gente deixa a seguir cenas do próximo capítulo sobre o que aconteceu depois que a Cleópatra teve esses gêmeos, o que aconteceu com Marco Antônio, mas só na próxima aula. Obrigada pela presença na aula de hoje. Beijo!